Municipal de Portimão. Nesta edição do Portugal em Direto, olhamos agora para a reforma da organização territorial. No fundo, a reorganização que neste momento passa sobretudo por saber o que fazer com as freguesias, extinguir algumas, fundir outras, é o tema que abre um conjunto de conferências protagonizadas pela Universidade do Algarve. Conferências com Futuro é o nome dado a este ciclo que pretende lançar o debate a nível do Algarve sobre temas relacionados com a competitividade regional, a rede de mobilidade, as infraestruturas relacionadas com logística, entre outros temas que vão decorrer e ser debatidos ao longo do ano. Estas conferências, de acordo com a Academia, pretendem mobilizar decisores regionais, empresários, líderes de opinião, público em geral, daí que cada um dos encontros tenha sempre na organização a parceria de uma outra entidade externa à Universidade. Como já lhe disse, a primeira das conferências é já esta tarde, daqui a pouco, na Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve, junto ao Teatro das Figuras, debate da reforma da organização territorial, debate centrado nas propostas governamentais apresentadas no documento verde sobre esta reforma. Além do reitor da Universidade, João Guerreiro, e do presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, Macário Correia, o evento também junta António Rosa Mendes e Ana Paula Barreira, docentes da Universidade do Algarve, e João Faria, ligado à Comissão Europeia. Depois há uma mesa redonda com a participação de deputados eleitos pelo Algarve. Mendes Bota, do PSD, Miguel Freitas, do PS, Arturo Rego, do CDS, Cílio Honório, do Bloco de Esquerda, e Paulo Sá, do PCP. João Guerreiro, o reitor da Universidade, é convidado do Portugal em Direto para abrir o debate que começa ao início da tarde na Escola Superior de Saúde, junto ao Teatro das Figuras. O reitor começa por abordar a pertinência dos temas escolhidos para este ciclo de conferências. Portanto, esta é uma série que nós realmente iniciamos com esta conferência sobre a reforma da organização territorial e que série esta que se chama, ou que se chamará Conferências com Futuro. E, portanto, a ideia da Universidade é aproveitar a reflexão que nós fazemos internamente em alguns dos nossos departamentos de economia, de transportes, de logística, de gestão, de turismo, e, juntamente com entidades regionais ou nacionais, fazemos a reflexão do impacto que essas problemáticas têm na região. Hoje iniciamos com esta da reforma da organização territorial, outras estão previstas, sempre com parcerias com organismos diferentes. Neste caso hoje com a AMAL. Com a AMAL, a próxima será em fevereiro com a Associação Industrial Portuguesa, sob a Carta de Competitividade do Algarve. Seguir-se-ão outras sobre os transportes, sobre a logística de Silves, etc. Não é? Entendo que há falta de um debate sustentado com protagonistas de peso. Falta essa reflexão elaborada nos encontros que habitualmente discutem este tipo de matérias. Falta. Eu julgo que nós estamos habituados a ouvir posições singulares às vezes, outras com muita animosidade sobre estas questões, mas isto precisa ter um apoio, um substrato, uma reflexão pesada por trás para se tomarem as decisões. E, portanto, o papel da Universidade também é esse, é elaborar alguns dos estudos que possam suportar decisões e fornecer esses estudos à comunidade, para a comunidade poder decidir de forma mais informada e de forma mais esclarecida. E portanto, é desta maneira que nós queremos também intervir naquilo que é a dinâmica da comunidade local, da comunidade regional. Hoje, curiosamente, além de um conjunto de figuras ligadas à política regional, designadamente os deputados que representam praticamente todas as forças parlamentares que foram eleitas nas últimas legislativas pelo Algarve, há um conjunto de pessoas, grande parte delas ligadas à própria Universidade do Algarve, à investigação em várias áreas, ou seja, há aqui um cruzamento interdisciplinar para depois se poder discutir em termos políticos uma matéria desta importância que é a reforma da organização territorial. Exato. Portanto, a ideia que nós tivemos nos convites que fizemos, por um lado, é aproveitar um bocado a história. O Algarve nem sempre teve os 16 concelhos, nem sempre teve as 70 e poucas freguesias. Portanto, a divisão regional foi variada ao longo dos anos. E por trás da simples divisão ou delimitação administrativa há competências, há atribuições, há articulação entre essas próprias divisões administrativas que devem ser discutidas. Depois há uma colega minha, uma senhora da Faculdade de Economia, que fala sobre as finanças locais e sobre as finanças em geral, que abrangem as autarquias, que afetam as autarquias, porque é um ponto-chave e, portanto, enfim, uma das linhas da reforma que o Governo propõe vai justamente também neste sentido, não é? No caso, na reestruturação daquilo que é o setor empresarial e o próprio modelo de financiamento das autarquias. E, finalmente, há um terceiro convidado que fala sobre o panorama europeu, porque há também
diversas geometrias nos 27 países, há diversas competências que são atribuídas ao nível local, ao nível regional, e, portanto, já agora, para termos uma ideia daquilo que se passa na Europa e podemos também, enfim, beneficiar, não quer dizer que possamos extrapolar aquilo que se passa nos outros países para o nosso país, mas pelo menos beneficiar da experiência dos outros. Não é? O professor falou há pouco, precisamente, na questão histórica de haver... tem havido uma dinâmica muito considerável, sobretudo ao nível da elevação de aldeias a vilas, vilas a cidades e também na criação de novas freguesias. E esta é uma realidade que, mais do que os municípios, é uma realidade quase anual. O Parlamento votar a criação de novas freguesias. O Algarve tem sido, aliás, também palco de novas freguesias. Portanto, alterar o mapa reduzindo causa aqui maior impacto do que quando se aumenta o mapa das freguesias. Quer dizer, a minha questão, enfim, para além da questão formal da Universidade dinamizar este debate, a minha opinião pessoal... Tem uma opinião pessoal, obviamente. A minha opinião pessoal é que o problema não são as freguesias, o problema são os concelhos. E, portanto, o problema podem ser as freguesias nas áreas urbanas e, portanto, eu acho aí há que simplificar. Aliás, já há cidades portuguesas que já o estão a fazer, a Covilhã, o Lisboa, que já o estão a fazer e, provavelmente, no Algarve isso também tem sentido. Agora, não tem sentido distinguir freguesias que são freguesias rurais e que, no fim e ao cabo, facilitam e proporcionam serviços aos habitantes rurais que de outra maneira provavelmente não teriam acesso. E o debate tem sido um bocadinho enviesado, ou seja, se estivéssemos a falar de concelhos, provavelmente os ânimos estariam ainda muito mais acalorados. A certa altura começou-se a falar nisso, mas depois reduziu-se isto ao nível das freguesias. Mas ao nível dos concelhos e sobretudo uma região do Algarve que tem uma articulação, ou que deveria ter uma articulação muito sólida e muito, enfim, consolidada até, isso não existe e, portanto, cada concelho tem a sua quinta, tem a sua área de influência e muitas vezes, muitas das iniciativas que deveriam ser tomadas em conjunto não são e, portanto, o problema está, em minha opinião, o problema do Algarve está nos concelhos e não nas freguesias. Mas faria sentido a fusão de alguns dos 16 concelhos do Algarve, dos 16 municípios do Algarve, ou a extinção, eventualmente, até de algum dos municípios, integrando esse território num outro já existente? Essa é uma das soluções e provavelmente em alguns casos faria sentido, noutros casos não, mas noutros casos o que faria sentido era encontrar aqui entidades supramunicipais e intermunicipais que pudessem, enfim, recuperar algumas das competências que estão no nível local ou no nível nacional e dar coerência a algumas das funções que hoje em dia não são representativas ao nível local. Inscrevem-se mais nas dinâmicas intermunicipais do que propriamente da dinâmica municipal. A situação que uma comunidade intermunicipal como aquela que temos hoje não é suficiente, não resolve? Não, é muito representativa. A comunidade intermunicipal tem funções representativas e de lobby também, quando é possível fazê-lo, mas não tem atribuições e competências atribuídas. Precisava de poder administrativo. Precisava de poder administrativo, precisava de orçamento, precisava de competências próprias, não é, para intervir no território. Isso era a regionalização. Eventualmente até podemos chegar a isso, mas quer dizer, nesta fase em que nós estamos, provavelmente tem sentido que dentro do Algarve se agrupassem os concelhos em 3 ou 4 ou 5 áreas, não mais do que isso. Só também para o Algarve Central, por exemplo? Por exemplo, enfim, as opções podem ser entre 3 e 4 áreas, provavelmente, não é? E essas áreas serem geridas, do ponto de vista territorial, com maior coerência, com investimentos conjuntos, com decisões conjuntas, porque só assim, digamos, se responderia positivamente àquilo que são as expectativas das famílias e das empresas. No fim e ao cabo, nós estamos aqui a definir ou a refletir sobre um problema do Estado, quando o problema é das famílias e das empresas. Como é que nós facilitamos a vida às famílias? Como é que nós facilitamos a vida às empresas? Esse é que é o cerne da questão. Porquê é que não se discute enfim, de uma forma já sustentada, ao nível dos municípios, esta posição que acabou aqui de trazer? Bom, isto se calhar tenho que perguntar aos municípios, não é? Mas quer dizer, isto é que eu julgo que quem está com funções de gestão nos municípios e na administração pública, seja central, seja regional, muitas vezes tem a lógica de defender essa mesma administração sem olhar para fora, sem verificar que a administração existe, porque presta um serviço, tem que prestar, ou deveria prestar um serviço aos cidadãos, às famílias, às empresas. Enfim, eu distingo estas duas categorias, são as duas categorias que mexem na sociedade portanto, enfim, o Estado, a administração pública, a administração local, devia estruturar
faz de forma a melhor responder a estes anseios ou a estas necessidades, a estes serviços que estes dois elementos precisam. E, portanto, muitas vezes a discussão é em termos de como é que nós conseguimos manter a nossa própria estrutura sem discutir a própria estrutura ela própria, não é? Levantar pouco o véu para não se destapar demasiado. Ou seja, esta reforma, em seu entender, veio no momento certo e é fundamental face aos tempos de crise que o país atravessa? Eu acho que sim, ainda que os pressupostos que foram avançados no documento verde são muito limitados e, portanto, eu julgo que estamos ainda numa fase muito quantitativa e muito freguesias acima de X população deve ser feito assim e assado e, portanto, não há aqui o cruzamento desta reforma da administração local com as funções e com as necessidades que as dinâmicas sociais têm, não é? Isso é um elemento central que não está presente nesta proposta que foi apresentada. O Algarve tem, grosso modo, de acordo com os censos, com os últimos censos, enfim, entre 450 mil a 500 mil residentes. Parece-lhe que o número de freguesias existente é exagerado para esta população? Quer dizer, é muito difícil... Ou não é a discussão em termos quantitativos, é a discussão em termos de local onde de facto faz sentido existir ou não? Não é a discussão, essa não é a discussão que deve ser feita, não é? Eu acho é que para que a vida dos 450 mil habitantes ou dos 500 mil habitantes seja coerente e seja fluida e responda positivamente àquilo que são as necessidades das comunidades locais, o que é preciso fazer? Como é que a administração se deve organizar para responder positivamente a isso? E provavelmente iríamos chegar a uma situação em que nas áreas urbanas era preciso provavelmente, enfim, simplificar o mapa das freguesias, nas áreas rurais não, eventualmente até podíamos admitir a criação de novos serviços de proximidade junto às populações para inverter um pouco a tendência de desertificação e depois é ao nível dos concelhos, aí é que está o cerne da questão, não é? Porque há muitas funções ou que ainda não foram transferidas, ou que já foram transferidas e que estão muito segmentadas, que tinha todo o sentido que fizéssemos a gestão dessas funções a nível intermunicipal ou até a nível regional. Não? Olhando para o mapa do Algarve, vemos regiões ou sub-regiões, enfim, como o Nordeste Algarvio, onde, grosso modo, há freguesias com muito poucos habitantes. Estamos a falar de escassíssimas centenas de habitantes. A freguesia aí faz sentido, a junta de freguesia, enquanto uma entidade mais próxima dos cidadãos, faz mais sentido do que noutro sítio qualquer? Faz mais sentido nessas freguesias rurais existir um polo da administração que possa enfim, levar interação com os habitantes e com os residentes do que nas grandes áreas, nas grandes cidades, né? Nas grandes cidades, quer dizer, provavelmente basta que haja um guichê para servir a totalidade dos habitantes, ou secções. Não se justifica mais do que uma freguesia, por exemplo, para a cidade de Faro. Portimão tem uma apenas também. Pois. A cidade de Lisboa simplificou brutalmente. Cortou freguesias históricas. Quase 50% das freguesias. Pronto, e portanto há que estudar isso, mas julgo que a perspectiva é sempre em função daquilo que é a capacidade de prestar bons serviços e de prestar bons esclarecimentos às empresas e às famílias, às pessoas que, no fim e ao cabo, são elas que são os principais protagonistas das dinâmicas sociais, não é? O senhor é da área da economia, ou seja, em última instância, esta discussão toda faz aumentar a competitividade, é melhor para a economia regional? Ou será melhor em abstrato? Tenho dúvidas, quer dizer, como todos nós sabemos, essa discussão tem um pano de fundo que é o memorando de entendimento com a Comissão Europeia e com o Fundo Monetário Internacional, com o Banco Central Europeu, que obriga a que num prazo muito curto se faça uma redução aqui ou pelo menos uma reformulação daquilo que é o panorama da administração local. E, portanto, eu duvido, se estamos à pressão a fazer isto, eu duvido que possa haver daqui algum resultado muito positivo, designadamente até em termos, que era, no fim e ao cabo, o objetivo desse memorando de entendimento, em termos de poupanças financeiras, não é? Tenho muitas dúvidas, dada a expressão que as freguesias têm, que são praticamente marginais no Orçamento do Estado, que a redução de freguesias possa ter um impacto substancial ao nível daquilo que é a redução das receitas, das despesas do Estado. Mas, enfim, não sei. Nem sequer estamos a falar de gordura, estamos a falar de miudezas. Estamos a falar de uma área muito, muito marginal, ainda que a proposta do documento verde depois entre noutros domínios, como seja a própria estrutura dos municípios, e, em minha opinião, também de forma enviesada, porque reduz de forma cega, por exemplo, as FIAs dos municípios,
Mas todos os municípios têm que ter todas as funções. Não pode haver municípios que não tenham determinadas funções e, portanto, não tenham responsabilidades para essas funções. Municípios coxos. Municípios coxos não pode haver, não é? Como eu recordo-me que antigamente, por exemplo, a CCR do Algarve era sempre entendida como uma CCR que deveria ter menos postos de direção e de chefia intermédia, mas o que é certo é que a CCR Algarve tem as mesmas funções que a CCR Norte, tem a administração local, tem o ordenamento, tem o ambiente, enfim, tudo isso está presente e, portanto, bem sei que, do ponto de vista global, tem menos funcionários que a CCR Norte, mas as funções estão é uma região, em termos de planeamento, e tem que ter essas funções. Tem que ter as funções e, portanto, tem que haver, quer dizer, não pode haver aqui um corte apenas pela dimensão da região, não é? João Guerreiro, reitor da Universidade do Algarve, convidado deste Portugal em Direto, abrindo o debate que efetivamente começa daqui a pouco na Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve, junto ao Teatro das Figuras, em Faro, um debate sobre a reforma da organização territorial, tema que está na primeira linha da atualidade também, com o debate sobre a fusão ou a extinção de freguesias nesta fase, uma discussão que pode também vir a ser alargada ao nível dos municípios, as posições pessoais e enquanto reitor de João Guerreiro, nesta conferência que tem entre os muitos convidados, os deputados eleitos pelo Algarve, das várias forças partidárias, Mendes Bota, Miguel Freitas, Artur Rego, Cília Honório e Paulo Sá, também o presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, Macário Correia, que é um dos co-organizadores desta conferência, e também os professores António Rosa Mendes e Ana Paula Barreira da Universidade do Algarve e João Faria, ligado à Comissão Europeia. Agora o desporto.